Capítulo 38. O quê? Pedro acredita que você está tendo um caso comigo? Uma risada me escapou. Tentei engoli-la, porém outra vez veio a seguir. Tapei a boca com as mãos, mas meus ombros se sacudiram. Me perdoe, Nájila, não queria rir. Eu sei. Ela também achou graça, embora ainda chorasse. Eu tive essa mesma reação enquanto Pedro me acusava, o que, confesso, piorou um pouco as coisas. Oh, Tina, ele me disse coisas horríveis, que o filho que eu estou esperando pode nem ser dele. Seu olhar reluziu com faíscas vermelhas. Jamais vou perdoá-lo. Nájila, espere. Tomei sua mão fria, apertando-a. Eu não compreendo por que Pedro chegou a essa conclusão. Parece que alguém nos viu aquele dia no parque e contou a ele. Como Pedro pôde pensar que eu o trairia? Fechei os olhos, inspirando fundo para não gritar. Estava tão assustada com tudo o que tinha acontecido que não pensei no que poderia acontecer com ela se fosse vista andando por aí com um criado. A culpa é minha, murmurei, mortificada. Não devia tê-la levado para um local público. A culpa é toda minha. Me perdoe, minha amiga. Vou falar com... Eu sabia! Alguém irrompeu na sala, aparentando ter sido atropelado por uma dúzia de carroças, os cabelos claros escapando da fita que os prendia. Pedro contemplou a esposa, depois a mim, e por fim, nossas mãos entrelaçadas. Seus olhos brilharam, parte fúria, parte uma dor dilacerante. Manteiga se pôs em alerta. Nájila e eu nos soltamos ao mesmo tempo. Pedro, não é o que parece. Minha amiga se levantou devagar. Não é? Ele me estudou, uma careta enojada. Um menino. Você me trocou por um menino que nem barba tem ainda. Pedro, comecei. Senhor Torres, corrigiu aos berros. E não se atreva a me dirigir a palavra, maldito. Enfiando a mão no bolso do paletó, tirou de lá uma... Ah, meu Deus! Pedro, onde arranjou essa arma? Nájila quis saber enquanto seu marido apontava a pistola para mim, o cano sacudindo na mão instável. Intuindo que eu estivesse em perigo, meu cachorro eriçou os pelos, os dentes arreganhados. Calma, falei aos dois, erguendo as mãos espalmadas. Nem Pedro, nem meu amigo de quatro patas pareceram me ouvir. O que mais eu posso fazer, Nájila? Ele riu, um tanto desvairado. O que eu ainda posso fazer? Ele me tirou você e meu filho. Se eu deixar, vai tirar minha honra também. Estou muito magoada, Pedro. Nunca me senti tão ofendida. E como acha que me sinto, Naj? Ele gritou. Como acha que me sinto vendo-a aos beijos com esse fedelho? Não estávamos aos beijos. Ela bateu o pé. E não a chame de fedelho. Se você vai defendê-lo... Bufando, ela jogou as mãos para o alto. Nájila, chamei. Será que poderia discutir com seu marido mais tarde, quando ele não estiver apontando uma arma para minha cabeça? Para meu ombro, meu joelho esquerdo, manteiga, o vaso sobre o aparador, ou meu crânio outra vez. Pare com todo esse rebuliço e abaixe essa arma, antes que acabe ferindo Valentina. Nájila se sentou no sofá, a saia se estufando feito um balão, e cruzou os braços. Ou a si mesmo, o que é mais provável.
O braço dele pendeu para baixo, ainda que só um pouco, enquanto trincava os dentes. Você me acha tão tola assim? Pedro, olhe para mim. Pedi, sou eu, Valentina. A dor que antes vincava sua testa se transformou em fúria. Graças aos céus, a arma foi deixada sobre o sofá, mas Pedro avançou para cima de mim. Dela eu posso tolerar, mas não vou suportar ouvir essa pataquada de um fedelho. Vou fazê-lo engolir a própria língua. Manteiga se colocou entre mim e o homem irritado, pronto para atacar. Consegui segurá-lo pela coleira e impedir que algo pior acontecesse. Meu cachorro adorava Pedro, mas gostava mais de mim. Recuei alguns passos, arrastando comigo um resistente cão amarelo de 30 quilos. Nós nos conhecemos na rua, tentei, observando Pedro vacilar ante a ameaça de Manteiga. Você passeava com Nájila. Paramos para tomar um chá. Você me ensinou sobre o cultivo do fumo naquele dia. Me lembrei de repente. Ele hesitou, apertando as sobrancelhas. E no aniversário de Nájila, prossegui, você me pediu ajuda com o presente, porque pensa que não tem bom gosto para joias. Fomos até a joalheria e escolhemos uma gargantilha de ouro amarelo e pérolas. O quê? Guinchou Nájila. Você me pediu que não contasse nada. Me desculpe, Pedro, acrescentei depressa em um sussurro. Eu teria levado o segredo para o túmulo se você não estivesse tentando me colocar em uma agora. Ainda desconfiado, ele apertou os olhos, inclinando a cabeça para a frente, me examinando. Manteiga pressentiu uma mudança e parou de rosnar, embora ainda estivesse alerta. Vamos lá, tentei brincar. A falta de cabelo e de algumas boas roupas bonitas não podem fazer tanta diferença assim. Sorri. Talvez isso, o meu sorriso, o tenha feito enxergar a verdade. Meu Deus do céu, Valentina, é você de verdade? No instante seguinte, ele tentou me abraçar. Meu cãozinho não deixou. Está tudo bem agora, garanti ao meu amigo de 4 patas. Querendo provar isso, corri para Pedro. Como estou feliz em vê-la. Ele apertou os braços ao meu redor com tanta força que algumas costelas estalaram. Como estou contente em saber que está viva. Como estou grato por você não ser amante da minha mulher, adicionou, e eu ri. Então se afastou bruscamente e me examinou com a testa enrugada. Você não é, certo? Acabei rindo outra vez. Não, Pedro, não somos amantes nem nunca fomos. Nájila só tem olhos para você. Ele soltou o ar com força. Nájila fez um ruído parecido, embora o dela tenha soado mais aborrecido que aliviado. Isso serviu de alerta para Pedro, que, parecendo muito envergonhado, correu para se ajoelhar diante da esposa. Nájila, meu Deus, Nájila, perdoe-me, entendi tudo errado. Pensei que você tivesse se apaixonado por outro homem. Pensei que... Tentou pegar a mão dela, mas não obteve sucesso. Você deixou bastante claro o que pensou, retrucou, ríspida. Tente se colocar em meu lugar. Ele secou a testa suada com as costas da mão. Eu sabia que estava escondendo alguma coisa de mim. Eu sentia. Como poderia imaginar que o que você ocultava era a gravidez? E Valentina? Apontou para mim. O ruído de metal e porcelana colidindo contra o piso me fez virar no sofá. Lúcia estava parada sob o umbral da porta, os olhos arregalados, fixos em mim. A bandeja de chá e tudo o que havia sobre ela, esparramados
a seus pés. Manteiga se apressou em correr para lamber a bagunça. Tive que usar as 2 mãos para detê-lo. Senhorita Valentina? Murmurou a moça, pálida. Oh, Lúcia! Eu me levantei sem saber como concluir. Antes que eu conseguisse encontrar as palavras certas, a jovem juntou as saias nas mãos e saiu correndo. Eu gemi. Ela teria que saber em algum momento. Ainda assim, desejei que existisse um jeito de poupá-la da decepção. Valentina não devia ter se revelado, disse Nájila preocupada. Você sabe que os empregados têm sua própria rede de intrigas. Antes de anoitecer, toda a cidade estará ciente de que ainda está viva, morando na casa de seu noivo como um criado. O quê? A voz grave de Leon preencheu a sala, instantes antes da sua presença fazer o mesmo. Eu me flagrei sorrindo sem querer, contente apenas por vê-lo. Ele, porém, teve uma reação diferente. Observou meus amigos antes de disparar um olhar exacerbado em minha direção. Me diga que não contou a eles. E se plantou bem ao meu lado. Nájila descobriu há algum tempo. Encolhi os ombros na defensiva. Pedro acabou de fazer o mesmo. E eu já disse que ele nunca foi um dos suspeitos. Suspeito de quê? Meu amigo ficou de pé e encarou Leon. De tentar matar Valentina. Pressionou a têmpora como se subitamente lhe doesse, soprando o ar com força. Pedro empalideceu. O quê? Alguém tentou matar Valentina? Meu Deus, por que razão? Acho melhor se sentar. É uma longa história. Meu ex-noivo sinalizou ao sofá, os lábios apertados em uma linha fina, escondendo a cicatriz. Bem, enquanto você explica tudo a ele, eu vou falar com a senhorita Lúcia. Comecei. Leon arqueou a sobrancelha. Eu gemi. Ela... ouviu uma parte da conversa e... agora sabe quem eu sou. Uma veia pulsou na testa do meu ex-noivo enquanto sua expressão passava de descrente para indignada. Eu fiquei fora por 1 hora. Abriu os braços desamparado. Apenas 1 hora. E neste curto espaço de tempo, você decidiu contar o seu grande segredo para todo mundo. Mas eu não contei. As coisas saíram do controle. Pedro até tinha uma arma. De imediato, Leon se voltou para o amigo. O semblante inexpressivo. Os ombros tensos. Eu pensei que ela e Nájila estivessem tendo um caso. Pedro trocou de cor, erguendo as mãos vazias. Leão abanou a cabeça, incrédulo. As ondas escuras balançando de leve. Então cravou em meu rosto as íris cinzentas e irritadas. Você e eu vamos conversar sobre a sua incapacidade de se manter em segurança por mais de 1 hora. Mas eu não tive culpa. As coisas desandaram sem que eu pudesse fazer nada. Objetei. Sua única resposta foi cruzar os braços e arquear uma das grossas sobrancelhas. Oh, está bem, resmunguei vencida. Mas antes tenho que falar com a senhorita Lúcia. Devo uma explicação a ela. A cozinheira? Nájila quis saber. Por quê? Valentina beijou, revelou o espanhol irritante, indo até a poltrona e se largando sobre ela prostrado. O quê? Nájila e Pedro exclamaram ao mesmo tempo enquanto eu fulminava meu ex-noivo. Ah, sim, agora me lembro. Pedro corou e depois riu. Minha nossa, parece que sua noiva andou um bocado ocupada, Navas. Leon balançou a cabeça concordando. Isso porque eu ainda não contei sobre o bordel. O quê?
Os olhos de Nájila quase saltaram das órbitas. É uma longa história, falei sem graça, me apressando em deixar a sala. Vou explicar tudo com calma depois. Lúcia, eu tinha que me concentrar na jovem que eu magoara sem querer. Poderia matar Leão mais tarde. No entanto, antes que eu passasse pelo batente, ouvi quando ele falou. Bem, agora que sabem de tudo, talvez possam me ajudar com uma coisa. Basta dizer, Nájila lhe assegurou. Certamente, ajudou Pedro. Ótimo. Eu preciso que vocês... A voz de Leon diminuiu várias oitavas, de modo que não conseguia escutar mais nada. Contudo, minha intuição dizia que eu não ia gostar do seu plano, nem um pouco. Está confortável? Precisa de ajuda? Nájila ofereceu, da porta do quarto de hóspedes de sua casa. O ambiente era decorado em tons pastel, com cortinas diáfanas e um delicado papel de parede com motivo floral. Supostamente deveria transmitir paz e serenidade, o oposto do que eu sentia. Sentada no meio daquela imensa cama, fofa, vestindo uma camisola de renda perfumada. Está tudo perfeito, Nájila. Tentei sorrir. Obrigada por me receber. Sabe que é um prazer. Sim, eu sabia. Assim como também estava ciente de que ela não tinha dito escolha. Leon não deixara nenhuma naquela tarde. Conversar com a senhorita Lúcia fora difícil. Ela estava assustada, envergonhada e muito confusa. Eu temia partir seu coração. Não queria magoá-la. Já havia magoado mais pessoas que o aceitável, mas, no fim das contas, a providência divina finalmente me sorriu e a moça entendeu meus motivos. E confessou que não estava realmente apaixonada por Dominique, apenas pela ideia de que um homem a tivesse tratado com tanta amabilidade e afeto. Eu me perguntei qual era o problema dos homens daquela cidade, que não notavam como aquela garota era formidável. Nós nos despedimos um pouco constrangidas, mas suspeitei de que poderíamos ser amigas. Depois disso, fui informada por Leon de que deveria partir com Nájila e Pedro. Ele não explicou nada. Apenas me garantiu que tudo seria esclarecido no devido tempo. Meus amigos concordaram de pronto. Eu não. Até tentei argumentar, mas teria tido mais sorte se tivesse tentado transformar as pedras da calçada em balas de coco. Com a promessa de que mandaria notícias, caso eu tivesse alguma, Leon me despachou para a casa dos Torres. Ao menos consegui convencê-lo, depois de quase meia hora de discussão, a ficar com Manteiga. Meu cachorro jamais seria considerado um grande caçador. Nunca receberia medalhas ou condecorações, mas se havia alguma coisa em que aquele animalzinho era bom, era em ser leal. E ali estava eu, com uma camisola emprestada por Nájila, no quarto requintado e quente, com o coração a muitas quadras de distância. Você e Pedro se acertaram? Estão bem? Perguntei à minha amiga, escorregando do devaneio. Entrando no quarto, ela juntou as saias nas mãos e se sentou na beirada do colchão. Vamos ficar. Pedro está com a consciência pesada por ter sido injusto comigo e está se esforçando para me mimar. Quase me sinto mal. Sorriu com malícia. Quer que eu peça um chá para você? Não, meu estômago está revirado. Não fique tão tensa. Leon deve saber o que está fazendo.
Sua mão delicada cobriu a minha, um sorriso esperançoso brincando no rosto. Você vai me condenar se eu disser que estou feliz, Valentina? Se essa confusão toda serviu para alguma coisa, foi para que você e Leon se aproximassem. Ele a ama. Amou, corrigi mentalmente. Leon me amou muito. Isso eu não podia negar. Não depois de ouvir as coisas que ele escrevera no diário, ou suas palavras enquanto fazíamos amor antes de tudo desandar, ou sua explosão de raiva seguida pelo desespero ao saber que um dia suspeitei dele. Apesar de tudo o que ele estava fazendo por mim, eu sabia que nada mudara. Ele se sentia responsável pelo ocorrido, como acontecera com Emília. E isso era tudo. O amor que partilhávamos o amor que partilháramos na noite anterior também não tinha nenhum significado, além dele estar certo ao afirmar que a atração entre nós era intensa demais, impossível de resistir. Eu não duvidava de que Leon tivesse me amado, de verdade, mas muitas vezes o amor não é suficiente. Ele se sente culpado, Nájila. Acabei dizendo. É diferente. Minha amiga revirou os olhos. Sabe, começo a concordar com Suelen. Você é incapaz de administrar sua vida amorosa. Ela se levantou da cama. Avise se precisar de alguma coisa. Agora descanse. Amanhã vou querer saber tudo sobre o bordel e o beijo na cozinheira. Gemi enquanto caía de costas nos travesseiros, fazendo-a rir. Assim que ela saiu, me acomodei naquela cama imensa, assustada e solitária. Nem tentei dormir. A ansiedade esmagava meu peito, feito um torniquete. Leon estava tramando alguma coisa, algo que se recusara a me contar. Não era difícil imaginar o motivo. Era? Muito provavelmente planejava algo que eu colocaria em apuros por minha causa e sabia que eu não aprovaria. Ele estava se arriscando por mim, e tudo que eu tinha a fazer era continuar deitada naquela cama macia e quentinha. Observei as roupas de Dominique perfeitamente dobradas sobre a poltrona de estampa floral do outro lado do quarto. Joguei as pernas para fora do colchão e comecei a me vestir.